Eu quero meditar nesta noite na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, versículo de número 15. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Eu quero nesta noite falar sobre a evidência de uma pessoa salva. Glória a Deus. Diz assim, primeira epístola de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro, o principal. Amém? Amém. Eu quero nesta noite falar sobre a evidência de uma pessoa salva. Porque quando nós falamos deste tema, ele tem sido um tema de pouca abordagem nos últimos dias. As pessoas elas têm levado a sua vida de uma forma que ela acha que é. As pessoas têm feito da igreja a sua própria casa. As pessoas elas não têm convicção da sua salvação. As pessoas parece que estão se preparando para viver nesta terra por toda a vida. As pessoas elas não sabem de fato o que é ser uma pessoa salva em Jesus Cristo. Percebemos que a igreja ela tem andado de mãos dadas com este mundo. Percebemos que as pessoas hoje não têm tanto temor como se tinha antes. As pessoas não estão preocupadas com a sua vida eterna, porque quando nós falamos de salvação, nós estamos tratando do assunto mais importante da nossa vida. Mesmo que amanhã possamos ser a pessoa mais influente desta terra, mesmo que amanhã possamos ter muitas propriedades, mesmo que amanhã possamos ter muito dinheiro, nada disso substituirá a nossa vida eterna. Nada disso se compara à salvação. Aleluia. Então nesta noite eu quero falar das evidências de uma pessoa salva. Porque hoje as pessoas elas vivem de afirmações. Hoje as pessoas elas estão acostumadas a entrar e sair nas igrejas. Hoje as pessoas elas vivem de palavras proféticas, palavras positivas. Hoje as pessoas elas correm não atrás do abençoador, mas aquilo que ele pode fazer. As pessoas hoje elas correm atrás da bênção. E se nós olharmos com uma visão espiritual, por causa das atitudes das pessoas, do comportamento, olhamos e vemos que essas pessoas, elas não sabem o que é salvação. Essas pessoas não dão frutos de salvação. Essas pessoas não se comportam como pessoas salvas. Essas pessoas não estão preocupadas com a eternidade. Essas pessoas elas estão preocupadas com o hoje. Essas pessoas estão preocupadas com as riquezas. As pessoas estão preocupadas hoje em viver nesta terra. E a primeira evidência que uma pessoa é salva é que ela tem que aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não apenas achar bonito, não apenas assistir um filme e chorar. A primeira evidência que a pessoa é salva é que ela aceitou e creu no sacrifício
de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas qual é o grande problema hoje? Muitas vezes nós se apegamos nas exceções, porque existem pessoas que no leito da morte, elas aceitam Jesus ali, e muitas vezes nós não conseguimos entender esse mistério. Nós não sabemos se é resposta de oração de alguém, de uma mãe, de uma esposa. Não sabemos se foi a própria pessoa que estava pedindo para que Deus lhe desse mais uma oportunidade. Então nós não podemos querer saber das coisas encobertas, porque isso compete a Deus. Nós temos que se fixar a regra. A regra é que precisamos aceitá-lo e crer que Ele é o único e suficiente Salvador. Não existe outro caminho. O primeiro passo para a salvação de uma pessoa é crer, é aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Mas não sou eu, não é você que vai afirmar se o irmão aceitou ou não, mas o seu comportamento, a sua progressão de vida é que vai afirmar isso. Mas o primeiro passo de quem quer ser salvo, de quem quer andar com Cristo, de quem quer ter uma vida eterna, é crer e aceitar Jesus como seu Senhor. E crer que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Não existe outro caminho, não existe outra fórmula, não existe outro Senhor. O único que leva para o céu é Jesus. O único que salva é Jesus. O único que morreu na cruz é Jesus. Então o primeiro passo para a salvação, o primeiro passo para a evidência que a pessoa é salva, ela aceitou e creu no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse é o primeiro passo. Depois deste ato de fé, porque isso é um ato de fé, agora essa pessoa precisa, depois de aceitar e crer, confessar os seus pecados. Precisamos crer, mas depois confessarmos os nossos pecados, porque a Bíblia fala no livro de Provérbios, capítulo de número 28, versículo de número 13, diz assim: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que a confessa e deixa alcançará a sua misericórdia. Parece que vivemos uma geração de crentes que não sabe mais o que é confessar os seus pecados. Parece que vivemos numa geração de crentes que não consegue mais colocar para fora os seus pecados. É uma igreja que está vivendo, que está se adequando a esconder. Uma igreja que está se adequando a guardar. Mas quem é salvo, confessou e confessa os seus pecados. Porque a Bíblia fala também no livro de 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 8, diz assim, 1 João, capítulo de número 8, 1 João, capítulo 1, versículo de número 8, diz assim, versículo de número 9, desculpa, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pensa na sua vida eterna, você quer andar com Cristo, você quer evidenciar os passos da salvação, precisamos confessar os nossos pecados. Nós não podemos mais carregar pecados
como animal de estimação. Nós não podemos dormir com os nossos pecados, nós não podemos engavetar os nossos pecados, nós não podemos esconder os nossos pecados. Se nós queremos uma vida íntegra na presença de Deus, precisamos confessá-los, precisamos ter um encontro com este pecado e colocar para fora, porque Ele é justo e fiel para nos perdoar os nossos pecados. Precisamos encontrá-lo, precisamos ter com este pecado e colocar para fora, porque o que tem nesse mundo não se compara com a vida eterna. O que tem neste mundo não se compara uma vida com Deus. O que tem neste mundo não se compara uma vida de relacionamento com Deus. Então, se queremos entrar no céu, se queremos ser salvos em Cristo Jesus, precisamos confessar os nossos pecados. Esta igreja do século 21, ela perde o seu poder, porque é uma igreja que aprendeu a esconder os seus pecados, uma igreja que aprendeu a caminhar com os seus pecados. Mas quem quer andar com Deus, quem quer ser salvo, precisa confessar, precisa pôr para fora os seus pecados, tem que tirar da gaveta, tem que tirar debaixo do tapete, tem que tirar debaixo da cama, tem que tirar do esconderijo e confessar para que você seja perdoado. Porque é muito comum hoje, isso acontece nos púlpitos, isso acontece nos altos escalões, isso acontece dentro dos grupos, pessoas escondendo, pessoas que não desenvolvem espiritualmente, pessoas que não conseguem ter intimidade com Deus, porque tem pecados de estimação, tem o pecado como algo comum, mas o pecado é o que faz separação do homem e Deus. Se eu quero me aproximar de Deus, se eu quero ter uma vida com Deus, se eu quero ser salvo, se eu almejo uma vida eterna, eu preciso ter com os meus pecados e confessá-los, porque Ele perdoa pecado ainda. Nós não podemos viver como se nada estivesse acontecendo. Nós não podemos se acostumar com os nossos pecados. Os nossos pecados não podem ser algo comum, natural da nossa vida. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Os nossos pecados esfriam-nos espiritualmente. Os nossos pecados cessam a nossa visão espiritual. Se eu quero ser salvo, eu preciso confessá-los, eu preciso pôr para fora, eu preciso falar. E nesta noite o Senhor fala para mim, para você: há uma vida eterna proposta para você, mas abandone o pecado nesta noite. Depois de aceitá-lo e de crer neste sacrifício, agora eu confesso os meus pecados. O outro passo é arrependimento. Não adianta confessar e sair daqui e voltar a fazer a mesma coisa. Arrependimento não é remorso. Remorso é eu sentir as consequências dos meus atos infortúnios, dos meus atos maus. Arrependimento é não fazer mais. Arrependimento é mudança de direção. Arrependimento é um caminho que trilhamos para uma nova vida. Então, pecados confessados, agora eu me arrependo. Eu não quero mais viver do jeito que eu vivia. Eu não quero ter o pecado como prática de vida. Eu não quero mais maquinar o pecado. O pecado não faz mais parte da minha vida. Agora em Cristo Jesus, agora salvo em Cristo Jesus, eu peco por acidente de percurso. Eu peco, mas eu não vou me ficar bem enquanto eu não confessá-lo, enquanto eu não me arrepender. Então o próximo passo é o arrependimento.
arrependimento. Nós precisamos entender que arrependimento não é remorso. Tem muitas pessoas que confundem remorso e arrependimento. As pessoas confessam hoje, estão com remorso por causa do peso da culpa, por causa da acusação de Satanás, e ela pede uma oração, ela pede perdão, mas daqui a pouco, na próxima oportunidade que o pecado aparecer diante dela, ela volta a cometer os mesmos erros, ela volta a ser embaraçada pelos mesmos erros, ela volta a cometer os mesmos erros. E nesta noite o Senhor fala para você: se arrependa, arrependa-te nesta noite. Precisamos trilhar o caminho do arrependimento, porque o caminho do arrependimento é um caminho de mudança de direção. Arrependimento é mudar a direção. Arrependimento não é ter o pecado como tínhamos antes, como prática de vida. O arrependimento é uma nova vida que é proposta. O arrependimento me dá uma nova diretriz. O arrependimento me faz entender que o pecado distancia-me de Deus. Glória a Deus, aleluia. O arrependimento, ele muda a minha direção, muda os meus pensamentos e as minhas atitudes. Por isso que o arrependimento, ele trata no problema, e o remorso trata nos efeitos do problema. Por exemplo, esse sininho aqui é o arrependimento. Eu vou tratar no centro do problema, eu vou tratar no problema, eu vou exterminar o problema. Mas o remorso, quando eu toco, eu faço esse barulho, eu vou me preocupar com os efeitos. E o pecado, quando nos arrependemos, nós tratamos na causa, nós tratamos exatamente no problema e não no efeito do pecado. Precisamos nos arrepender para que possamos entender que o pecado é mau, que o pecado destrói, que o pecado afronta, que o pecado nos leva para o inferno. Então precisamos entender isso. Porque muitas pessoas ainda estão anos na igreja, mas ainda são viciadas em jogos, são viciadas em novelas, são viciadas em filmes, são viciadas nas práticas do velho homem, porque trata ainda como remorso. Mas o verdadeiro arrependimento, o arrependimento genuíno, ele trata do problema e traz uma nova direção, traz uma nova vida. Por isso que aquela pessoa que é salva em Cristo Jesus, ela se arrependeu dos seus pecados e agora ela tem uma nova vida, agora ela tem uma nova direção, agora ela tem um novo pensamento, porque ela vive em Cristo Jesus. Depois do arrependimento, eu aceitei e creu no sacrifício. Depois disso, eu confessei, eu me arrependi, eu estou trilhando o caminho da regeneração, agora eu trilho o caminho do novo nascimento. Agora se cumpre o que está escrito no capítulo 3 de João, versículo 3: aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Sabe por que muitas pessoas, elas vivem no alto e baixo da vida? Porque ela não experimentou o novo nascimento. Porque o novo nascimento é assumir uma nova criatura, é ter um novo coração, é ter uma nova mente, é ter uma nova língua, é ter um novo pensamento. Ela está nesta terra, mas ela já está conectada com o céu. Ela está nesta terra, mas ela vive para Cristo. Ela está nesta terra, mas ela almeja Cristo. Ela pensa Cristo, ela respira Cristo, porque ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. O novo nascimento é um processo da regeneração, é a conversão genuína da pessoa. Ela de fato tem o mesmo documento
pensa diferente, ela age diferente, ela tem um novo coração, ela tem novas metas, e a sua meta principal é o céu, a sua meta principal é andar com Cristo. Ela espera a volta do seu Redentor, ela espera o grande dia, ela espera o soar das trombetas, ela espera a volta do seu Senhor todos os dias. Ela não está mais neste mundo, embora ela viva aqui, mas ela está conectada diretamente com o céu, ela está ligada diretamente ao trono, porque ela nasceu de novo, ela tem uma nova vida. Parece história, parece algo que não acontece, mas o novo nascimento ainda é uma realidade para o corpo de Cristo. O novo nascimento ainda é algo real para a sua igreja. O novo nascimento é algo que a igreja precisa buscar, porque Cristo, Ele nos propõe e nos chama para isso. O novo nascimento, evidência do salvo em Cristo Jesus. Quem diz que é salvo, ele nasceu de novo. O novo nascimento, a pessoa que nasceu de novo, a pessoa que experimentou desta dádiva, ela rompe totalmente com as suas velhas práticas, ela rompe totalmente com o seu passado, ela não tem mais prazer neste mundo, ela não tem a visão deste mundo, ela não quer o que este mundo oferece, ela quer as coisas espirituais, ela zela por valores espirituais, ela ama as coisas de Deus, ela ama o Senhor Jesus, ela quer andar com Cristo, ela adquire uma nova mente, ela adquire um novo coração, ela adquire uma nova prática de vida, porque ela nasceu de novo. Glória a Deus. Quando falamos isso, nós estamos tão acostumados, tão doutrinados, tão adequados na forma deste mundo, parece algo ilógico, porque o novo nascimento hoje, eles estão dizendo, estão medindo pela posse, estão medindo pelo movimento, mas hoje as pessoas dizem que nasceram de novo, mas elas vivem na prática do mesmo erro. As pessoas dizem que nasceram de novo, mas elas ocupam dentro dela ainda a natureza de um porco. O porco, se você lavar ele agora, e aí tiver a lama, ele volta para a lama, porque a essência dele é o seu viver, é o que ele gosta, é o que ele ama fazer. Mas uma ovelha não, a ovelha ela foge da lama, e quando nascemos de novo é isso. Nós não queremos mais este mundo, embora estamos nele, sabemos que estamos de passagem, sabemos que temos um dono, sabemos que temos um Senhor que virá nos buscar, sabemos que devemos andar para agradar o nosso Senhor, sabemos que temos que pensar, porque Ele esquadrinha os nossos pensamentos, Ele conhece o oculto profundo, Ele conhece o meu coração, Ele sabe quem eu sou, e quando nascemos de novo, nós temos sede de justiça, nós temos sede da sua palavra, nós cremos na sua palavra, nós queremos estar na sua casa, nós temos prazer de dobrar o joelho. Quando dobramos o joelho, estamos naquele dia fadigado, a sua graça, a sua presença nos envolve, então precisamos almejar o novo nascimento. Aleluia. As pessoas falam que nasceram de novo, mas não mudou a rota da sua vida. A evidência do novo nascimento é mudança de vida. Aquele que bebia já não bebe mais, ele não bebe por medo do inferno, ele não tem mais prazer na bebida. Aquele que era viciado em bebida, em droga, em mulheres, em filmes pornográficos, coisas obscenas, ele já não tem mais prazer, ele perde aquele prazer, ele perde aquela vontade, porque é o Espírito de Deus que habita nele, é o Espírito Santo que está sobre ele, então ele perde. Outra coisa, quem nasceu de novo, ele ama, ele tem amor no seu coração. Uma das evidências do novo nascimento é o amor. É o amor que está se esfriando neste mundo.
o amor que está faltando nas igrejas, o amor que está dividindo as igrejas, um amor falso. Este amor é ágape, este amor é genuíno, este amor é puro, este amor não é de divisão, este amor não é de preferência, este amor é amor por almas, é amor por sede de justiça, é amor pela sua palavra, é amor pela sua casa, é amor pelos teus irmãos. Isso é evidência do salvo em Cristo Jesus, isso é evidência de quem nasceu de novo. Se dissermos que amamos a Deus e aborrecemos o nosso irmão, é mentiroso, diz a palavra no livro de João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 5. Se eu não consigo amar aquele que eu vejo, como eu vou amar aquele que não vejo? Mas uma das evidências deste novo nascimento é este amor ágape genuíno que brota no coração do salvo em Cristo Jesus, porque quando nascemos de novo ganhamos um novo coração. Cristo dá um coração amoroso, amor pelas almas, amor pela obra de Deus, amor pela palavra de Deus, amor pelas coisas de Deus. Glória a Deus! Outra evidência do salvo que nasceu de novo, ele anda na contramão deste mundo. Temos muitos crentes ainda, que na empresa é uma coisa, na sua casa é outra coisa, dentro da igreja é uma coisa, mas o crente salvo em Jesus, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, ele ainda anda na contramão deste mundo. Ele não está preocupado se ele vai agradar o seu chefe, se ele vai agradar o seu amigo, se ele vai agradar a sua amiga. O negócio dele é com Deus. Ele tem acesso direto ao trono da graça. O negócio dele é com Cristo. O negócio dele ainda é andar na contramão do mundo. Mas hoje, o que acontece? As pessoas têm medo de perder o seu emprego, elas preferem se apegar na mentira, fazer sabotagem para ficar guardada naquele lugar. Mas eu te digo uma coisa: se Jesus Cristo voltar hoje, como está você nessa noite? Se Jesus Cristo voltar, porque é Deus que põe, é Deus que tira, é Deus que honra e é Deus que desonra. Então precisamos voltar para as Escrituras, precisamos aprender a andar na contramão deste mundo. Não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis, porque quando conformamos com este mundo, nos adequamos a este mundo, assumimos a forma deste mundo, estamos como este mundo, pensamos como este mundo, agimos como este mundo. Mas o nascido, o salvo em Cristo Jesus, ele ainda anda na contramão do mundo. O negócio dele é com Deus, o negócio dele é com a palavra, o negócio dele é agradar a Deus. Nós falamos que nascemos de novo, falamos que cremos num Cristo ressurreto, mas estamos adequados na forma do mundo. Nós estamos presos neste mundo, fazemos o que este mundo dita. Notem quantos não são os irmãos que ainda estão escravos da televisão, escravos das novelas. As novelas são formadoras de opiniões. Notem que o beijo homossexual começou levemente nas novelas, algo sutil, mas como foi entrando dentro dos lares, como algo normal, algo preconceituoso, e hoje ele ganhou um acesso, um espaço largo nessa sociedade. Quantas pessoas que muitas vezes deixam de frequentar cultos porque estão presos em novela. Novela é um perigo, novela traz dano espiritual. Televisão, ela é formadora de opiniões, televisão atrapalha as pessoas, e isso nós estamos andando na direção deste mundo. Mas o sal lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele está na contramão deste mundo. Glória a Deus, aleluia. Nasci de novo, parei por aí não, santificação. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Você acha que salvação é algo que se compra com valores? Salvação é algo difícil, mas o que nos espera, a glória vindoura, é muito maior que qualquer glória que este mundo pode dar.
o que está preparado para a sua igreja, o que está preparado para o salvo, é muito maior do que está nesta terra. Vale mais do que 5 minutos de prazer, vale muito mais do que qualquer mansão que este mundo pode oferecer. O céu é real, o céu existe, o céu é a morada do salvo, do cidadão celestial. Eu trago uma palavra de Deus para você nessa noite: o céu é real, o céu é a morada dos salvos em Cristo Jesus. Existe um céu ainda. Esta igreja não marcha nesta terra como uma igreja indigente, uma igreja que não sabe aonde vai chegar. O nosso final é o céu. Nós esperamos a volta do nosso Senhor, nós esperamos a volta do nosso Salvador. Está difícil aqui, mas tem um céu para esta igreja, tem uma glória vindoura para esta igreja, tem um Salvador que virá buscar a sua igreja. Mas precisamos andar em santidade. Santidade, a primeira posição da santidade: separação total para Deus. Eu me separei para Deus, embora estou neste mundo, mas a santidade é progressiva. Não existe a santidade de uma vez só, não. É uma luta, é um combate diário na carne, é lutar contra os nossos próprios sonhos, contra as nossas próprias vontades, porque nós temos um velho homem que está sempre querendo tomar a frente de tudo. Nós temos uma carne que está sempre querendo tomar frente, porque os nossos hormônios não se converteram, os nossos olhos estão sempre querendo enxergar o que não é para enxergar, os nossos pés estão querendo ir aonde não é para ir, queremos sempre conversar aquilo que não deveríamos conversar, pensamos coisas que não deveríamos pensar. Por isso que a santificação é um processo diário e requer esforço de nós, requer esforço, requer vontade, mas aí são para aqueles que têm um alvo. O seu alvo é Jesus, o seu alvo é Cristo. Você quer andar com Ele, você quer permanecer nele, você quer morar no céu, então você sabe viver uma vida santa, progressiva, todos os dias. Quando queremos algo tão grande na nossa vida, por exemplo, tem pessoas que abrem mão da sua juventude por um sonho de estudar. Por exemplo, quem sonha ser médico, sabemos que o médico ele precisa gastar a sua vida, requer abrir mão da sua mocidade, da sua juventude, estudar. Muitas vezes ele abre mão do seu prazer, prefere economizar para gastar com estudo. Muitas vezes aqueles amigos, você vai perder a sua juventude e ele está estudando, mas lá na frente ele vê um que progrediu, que prosperou, que alcançou, e vê um que ficou para trás. Assim é a santificação. Muitas pessoas não conseguem entender. Você é tão jovem, você é tão bonito, aquele rapaz ali que está dando em cima de você sabe qual é a função, qual é o cargo dele dentro dessa empresa? Se você dá ouvido para ele, você pode galgar lugares melhores, mas o seu alvo é Cristo. Você quer andar com Cristo, você abre mão momentaneamente dos prazeres da carne, da satisfação prazerosa deste mundo, para colocar Cristo como alvo e almejando o céu, entrar no céu. Isso é santificação, é batalha, é doer mesmo, é trazer dor, porque nós temos um mundo sugestivo, nós temos um mundo que jaz do maligno, nós temos um mundo onde o pecado tão de perto nos rodeia, nós temos a oportunidade de colocar a mão em dinheiro sujo, temos a oportunidade de se deitar com outra mulher, pensamos que escondemos a nossa esposa, temos a oportunidade de esconder do nosso pastor, mas aí nós queremos Cristo. Por isso que quando eu usei o exemplo do médico, ele abre mão de juventude, às vezes ele abre mão de namoro, ele abre mão de passear no final de semana, de viajar, de estar trocando ideias com pessoas da sua idade. Ele está momentaneamente, parece que está perdendo, mas quando ele alcança aquilo que tanto almejou, há uma nova satisfação, há algo que valeu a pena. E por isso que eu venho aqui nesta noite dizer para você: a santificação, a separação deste mundo pode estar doendo agora,
pode estar zombando de você, você pode estar perdendo, você poderia estar lá na frente, mas você está aqui. Mas tem um céu para você, tem uma vida eterna para você, tem algo que te espera, porque a glória, a dor desse mundo não se compara com a glória vindoura, não se compara com uma vida eterna. E eu não falo isso com palavra positiva, palavra entusiasmada, eu falo com base na palavra, e eu creio no que estou falando. Existe um céu para mim, para vocês, existe uma glória vindoura. Nós estamos aqui, pode ter certeza que não temos nada, não vamos alcançar nada, mas tem um céu para a pessoa que é salva em Cristo Jesus. Existe uma vida eterna, existe aqui, tudo é passageiro, toda a glória deste mundo passa, as riquezas passam, a beleza passa, a glória deste mundo passa. Quantas pessoas que tinham tantas glórias envelheceu, veio uma nova geração. Quantos jogadores de futebol tinham tanta glória, envelheceu, vem novos. Então tudo tem começo, meio e fim. Mas o que nós estamos passando aqui, às vezes parece que nós estamos na igreja, nós não sabemos se o céu desceu ou se nós subimos. Isso só é um ensaio, porque o que está preparado é tão maravilhoso. O que tem preparado para nós, vale a pena se esforçar, vale a pena perseverar, vale a pena ir até o fim. Esse Cristo, Ele é verdadeiro, esse Cristo é o Cristo ressurreto, é o Cristo que salvou a sua igreja, é o Cristo que morreu na cruz do Calvário para te salvar. Ele te amou. Eu não sei o que Ele viu em mim, o que Ele viu em você, mas eu sei de uma coisa: Ele te amou. A sua vinda aqui não é obra do acaso, você não está passando tempo aqui, não, você está preparando neste lugar, aprendendo neste lugar, cuidando da sua saúde espiritual, porque um dia nós vamos nos encontrar no céu. Eu não sei se é a primeira ou a última vez que eu venho, mas uma coisa eu espero: os irmãos no céu. Eu quero encontrar os irmãos no céu, eu quero ver o céu, eu quero estar com Cristo. Meu irmão, não deixe o diabo furtar isso no seu coração. Existe um céu. Não deixe o diabo acusar você dos seus pecados do passado, porque ele é acusador. Os seus pecados foram perdoados. A Bíblia fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel. Se Ele estiver acusando, você fala: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Eu fui perdoado na cruz do Calvário. Eu não sei quem é você, eu não sei o que te acusa, eu não sei o que você fez, eu não sei como você está aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei: existe um Cristo que te perdoa nesta noite. Existe um Cristo nesta noite que quer te salvar. Existe uma nova vida proposta na cruz do Calvário. Há a possibilidade de uma mudança de vida espiritual. Há uma mudança de vida espiritual. Existe algo extraordinário neste lugar, que é a presença gloriosa de Cristo. Onde Cristo está, nova vida temos. Porque uma coisa é certa, meu irmão: pode até ser que estamos avançando a idade e não concluiu, e não alcançamos os sonhos da juventude, mas nós estamos marchando pela fé, nós estamos crendo nesta palavra, e nós seremos transformados num corpo glorioso. Esse corpo abatido, esse corpo machucado, esse corpo doído, essas dores, elas serão transformadas num corpo glorioso. Esse corpo abatido será transformado. Se nesta noite o Senhor voltar, nós adquirimos um novo corpo glorioso. Tem pessoas que têm muito dinheiro neste mundo, ele não tem essa esperança que a igreja tem. Tem muitas pessoas que têm muita glória neste mundo e não tem essa convicção que a igreja tem. A igreja do século 21, ela perdeu essa esperança e perdeu essa convicção. Mas nessa noite eu te digo: Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo vai mostrar a sua igreja. Jesus Cristo ainda salva. Jesus Cristo é salvação ainda. Jesus Cristo morreu pelos pecadores. E eu abençoo esta oportunidade em nome de Jesus.